Olá! Sejamos todos bem-vindos ao estudo da Associação Espírita Allan Kardec de São José do Rio Preto, a respeito do livro Nosso Lar, psicografia de Chico Xavier, autor espiritual André Luiz. Falaremos do capítulo 43, em conversação. Nós lembramos que no capítulo anterior, os habitantes de Nosso Lar estavam ouvindo uma mensagem do governador que solicitava, recrutava trabalhadores dedicados por um momento de guerra, em 1939. André, conversando com seus amigos espirituais, queria trabalhar nessa atividade, mas foi entendendo que cada um conforme suas capacidades e no momento este não era o tipo de trabalho para ele. André, quanto mais ele se desenvolvia, mais ele se infiltrava lá nos conhecimentos, mais ele aprendia. E hoje, agora, eles vão conversar com o ministro da Regeneração, Benevenuto, que vai passar grandes ensinamentos, num momento muito doloroso, ensinando a gente a ter um olhar mais saudável sobre a vida e especialmente sobre nós mesmos. No nosso momento da prece, vamos acalmar o nosso coração para fazer uma sintonia com o nosso Pai Celestial. Senhor Deus de infinita misericórdia, somos gratos pela oportunidade do estudo, gratos também por fazermos amigos e florirmos nossas vidas com eles. Que sua bondade avance sobre a terra e inunde nosso coração sublimemente. Que o Senhor nos capacite cada vez mais para sermos instrumentos da sua digníssima mensagem, que assim seja. Como nós vimos, essa parte do livro trata da Segunda Guerra Mundial, em 1939. A gente agora vai fazer uma retrospectiva, 1500 anos antes de Jesus vir à Terra, lá com Moisés no Egito, quando ele recebeu os 10 mandamentos. Um deles diz assim: não matarás. E também no Antigo Testamento, na época de Davi, teve a voz de Deus que respondeu para ele. Então Davi consultou Deus: devo ir lutar contra os filisteus? O Senhor me ajudará a derrotá-los? E o Senhor lhe respondeu: vá, a vitória será sua. Aqui vemos um paradoxo, uma contradição, onde o mesmo Deus que pede para não matar incentiva a guerra e disse que ele ia ganhar a guerra. Será mesmo que aqui era a voz de Deus? Será que os 10 mandamentos eram mesmo de Deus? Qual que a gente acha que se equipara mais com um Deus justo, bom, amoroso, um Deus que tem misericórdia das pessoas e que mandou Jesus falando de amor e não de morte? O mandamento, não matarás, está mais alinhado a esse princípio. E essa questão de encaminhamento para a derrota das outras pessoas numa guerra sanguinolenta, vamos ver o que o Espiritismo nos esclarece. A guerra segundo os espíritos superiores. Se vocês quiserem pesquisar sobre esse assunto, está no Livro dos Espíritos, questões 541 a 548. Questão 541. Durante uma batalha, há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos? Sim, e que lhes estimulam coragem. Aí Kardec fez o seguinte comentário: os antigos figuravam os deuses tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos representados por alegorias. Pode ser que a voz que Davi e outros também que receberam no Antigo Testamento e ao longo de todas as existências, incentivando um combate, incentivando tirar a vida de outras pessoas, pode ser que tenha sido alguma intuição, influência ou até mesmo uma visão na mediunidade de espíritos que, por não compreenderem que eram somente espíritos, entendiam como sendo deuses ou até mesmo o nosso Deus. E nós sabemos que há espíritos interessados em aumentar ou em cessar guerra. Tudo depende da sintonia do combatente. A inspiração é equivalente àquilo que está dentro de cada um. Eles vão atrair os espíritos que incentivam o lado que eles desejam prosseguir. Os espíritos podem influenciá-lo nesse sentido, nos planos de cada um,
como em todas as concepções. Isso está na questão 543 do Livro dos Espíritos. E o mais interessante é que aquela voz que incentiva a guerra pode estar relacionada a esses espíritos que querem guerra, que querem sinceramente desejar a vitória, que querem sinceramente que aquele impasse ocorra. Às vezes, a gente pode inspirar outras pessoas também com o nosso comportamento, e é assim que os espíritos fazem conosco. O chamado do governador ao trabalho. Centenas de companheiros se ofereciam para os trabalhos árduos da defensiva. André pediu a Tobias a mesma oportunidade. A gente acompanha a evolução de André Luiz lá no nosso lar e viu que ele está bem entrosado com o grupo, com os trabalhos. Se sentindo mais fortalecido nessa condição, vendo um momento de extremo sofrimento no planeta Terra e o governador recrutando novos trabalhadores, prontamente e sinceramente se ofereceu para essa ajuda. Mas Tobias, conhecendo as limitações e os potenciais de André, disse que ele teria muitas atividades para fazer ali na colônia, que neste momento não era o caso dele acompanhar, mas que era para ele ficar tranquilo que não faltariam trabalhadores, que o governador conseguiria reunir todos aqueles que eram necessários para fazer esses resgates, esses auxílios. No capítulo anterior, 42, vamos lembrar o que Narcisa diz para a gente. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidade da alma, atacando as formas mais profundas. O medo é um sentimento denso, que dentro da gente, se não é bem trabalhado, ele vai corroendo e vai trazendo outras questões psicossomáticas, como pânico, depressão, ansiedade, fuga, traz os seus anexos, né? Vão juntando e faz um combo bem doloroso. Mas quando o medo ele é bem trabalhado dentro do nosso coração, dentro do nosso pensamento, ele serve de alerta. Nesse caso, como era um momento de guerra, um momento de muita dor, envolvendo uma coletividade bem grande, esse medo acabava contagiando as outras pessoas, então precisava que todo mundo tomasse conta dos seus sentimentos e dos seus pensamentos, para que não perdesse o controle e a psicosfera fosse aos poucos se limpando. Uma tarefa bem difícil, a gente sabe que a gente nem precisa estar lá para já sentir parte da angústia que aquelas pessoas sofrem no momento de guerra. Imagina no momento mergulhado em tudo isso. Aí no nosso capítulo, Tobias e André Luiz. Contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Creia que isso lhe fará um enorme bem. Foi o que Tobias respondeu para André Luiz quando ele se ofereceu para trabalhar. E a gente pode verificar que a matrícula nas escolas ela é feita no início de um período. Então, André estava se matriculando numa escola contra o medo. Ele estava iniciando um trabalho para conseguir disciplinar dentro dele esse sentimento. Ainda a gente pode perceber que André Luiz tinha umas preocupações com relação à terra, a gente via uma dedicação muito grande nele, mas que ele ainda tinha algumas, entre aspas, prisões interiores. E para encarar um trabalho desse, precisaria ser alguém mais habilitado, com mais experiência. Um dia, André alcançaria, mas naquele instante outros trabalhadores eram mais indicados, assim como André era o mais indicado para as tarefas ali em nosso lar. É alimentando o medo que a gente descobre que o medo se alimenta da gente. Lembra o comando da nossa escolha, do nosso pensamento. Mesmo sendo difícil, quanto mais a gente permite que o medo cresce, mais ele engole a gente. Olha lá. O que você está fazendo alimentando o meu medo? Não parece uma boa ideia. Eu não consigo parar, porque realmente às vezes é muito difícil parar. E o medo vai crescendo e o medo a engole. Wesley Samp.
Terapia indicada contra o medo. A matrícula nessa escola é, na prática, cultivar a fé raciocinada, a confiança em Deus e a coragem de agir para o bem. Quando a gente, então, estiver angustiado e sentir que o medo está tentando engolir a gente, porque a gente deu uma brecha, vamos pensar nessa escola. E quais são as matérias que a gente tem que se aperfeiçoar? Na fé, mas não basta uma fé comum, tem que ser raciocinada, porque questiona, traz as respostas que a gente está buscando, e então a gente introjeta, a gente traz para dentro do coração, compreendendo que realmente podemos confiar em Deus, e de fato confiamos. Dessa forma, encontramos em nós mesmos multiplicadas as nossas coragens com a força que o plano espiritual nos traz e assim, finalmente, conseguimos agir no bem. Terminado esse processo, o medo estará controlado. Ao encontro com Lísias. Foram ao encontro do ministro da Regeneração, Benevenuto, no grande recinto verde. Ele havia chegado, o ministro, há mais ou menos uns 2 dias dos trabalhos na Polônia. Muitos visitantes estavam reunidos e trocavam ideias sobre os acontecimentos. O ambiente era agradável e era também de bastante aprendizado. O ministro acolheu André Luiz com cortesia, gentileza, dando a oportunidade de André ouvi-lo, de aprender com ele e de crescer, assim como todos os outros espíritos que estavam lá. Olha a Polônia localizada aí no mapa. Ministro Benevenuto. Muito doloroso o quadro que vimos, de socorro espiritual nos campos da Polônia. Tudo obscuro, tudo difícil. A situação era dolorosa e grave. O ministro, de fato, estava preocupado. Ministro Benevenuto. Não se podem ali esperar claridades de fé nos agressores, tampouco na maioria das vítimas que se entregam totalmente a pavorosas impressões. Vamos imaginar a gente num momento desse. Seria fácil a gente ter o equilíbrio? Seria fácil controlar o medo e lembrar da nossa fé, trabalhar a nossa confiança? Não é impossível fazer isso, tanto que muitas pessoas conseguem, mas dizer que é fácil, a gente estaria menosprezando a dificuldade da situação. O próprio ministro, um ser elevado, um ser mais iluminado, visitando essas regiões de sofrimento, mostra que tinha pavorosas impressões. Imagina a psicosfera, que é a energia dos pensamentos, desse medo pulsante no ar, no céu, na terra, nos corações, impregnado em todas as coisas, e bastava olhar a destruição que eles já sentiam o horror do momento. Carl Gustav Jung fala pra gente assim: via de regra, quando o inconsciente coletivo se torna verdadeiramente constelado em grandes grupos sociais, a consequência será uma quebra pública, uma epidemia mental que pode conduzir a revoluções, guerra ou coisa semelhante. Tais movimentos são tremendamente contagiosos. Eu diria inexoravelmente contagiosos, pois quando o inconsciente coletivo é ativado, ninguém mais é a mesma pessoa. Aí é uma contaminação, um contágio coletivo em virtude desses registros que vêm sendo guardados ao longo das histórias, registrados numa sociedade, registrados em meios de famílias, na gente mesmo, e lembrando que nós temos muitas vidas e trazemos memórias registradas no nosso perispírito, trazendo uma lembrança no nosso espírito. A gente precisa estar vigiando e orando para entrar menos nessas sensações de grupo que nos estimulam muitas vezes à guerra e a revoluções. Pode também nos incentivar a fazer algo bom, algo luminoso,
mas geralmente a gente fica mais agitado, a gente fica movido pela raiva nesses momentos de guerra, nesses momentos de revolução. E sobre o inconsciente coletivo, Carl Gustav Jung definiu o inconsciente coletivo como a parte profunda da nossa mente. Essa região seria constituída por informações e impressões herdadas pela família e indivíduos de fora, comportamentos, sentimentos e impressões que não controlamos conscientemente residem nele. Tirado do Psicanálise Clínica. E a gente consegue perceber nesses dois textos a dificuldade de controle. O inconsciente ele funciona de uma forma meio automática e quando a gente se esforça, se disciplina contra as más inclinações, a gente vai também disciplinando o nosso inconsciente para que ele tenha registros positivos, porque a gente não sabe tudo que ele registra. E ele vai tendo essas marcas e que hora ou outra se manifesta positiva ou negativamente na nossa vida. Recomendação, muita oração, vigiar a própria vida, os próprios pensamentos, sentimentos e sempre o trabalho no bem. Porque é através da caridade, através do amor, que nós encontramos a nossa salvação. Salvação das próprias limitações, salvação das nossas maldades, nos libertando dessa prisão da matéria. Ministro Benevenuto. Os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. Desde o começo do meu ministério, nunca vi tamanhos sofrimentos coletivos. Devia estar bem grave mesmo lá na Polônia. Os desesperados consomem mesmo mais força daqueles que querem ajudar, pela falta de compreensão e também pela grandeza do sofrimento, que não estão sabendo lidar, que de fato é uma dificuldade. Se porventura nos encontrarmos num momento tão difícil assim, vamos persistir sempre na gente se refazer internamente. Refeitos internamente, a gente tem força para o que esteja acontecendo no mundo de fora. Como Jesus, fortalecido internamente, enfrentou aquele desafio imenso da sua morte, da calúnia, das perseguições. E os guias estão sempre por perto. Se a gente persiste, se a gente consegue fazer essa ligação através da oração, do amor e saber esperar, esses mensageiros que, como a gente está vendo no livro, estavam lá e eles estão em todos os lugares, eles vão ter mais acesso a gente para nos auxiliarem. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 7, Bíblia On. E em Salmos 31, versículo 24, esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. São os conselhos que nós recebemos através das Escrituras, nos incentivando a continuar sempre esperando em Deus, quer dizer, confiando, tendo fé, entregando o nosso coração para Ele e oferecendo o nosso melhor. Ministro Benevenuto. Todas as tarefas de assistência imediata funcionam perfeitamente. A despeito do ar asfixiante saturado de vibrações destruidoras, o campo de batalha invisível aos nossos irmãos terrestres é verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Ele adverte aqui que mesmo num cenário desse trevoso, todas as tarefas de assistência imediata funcionam perfeitamente. Não tem nada fora do controle de Deus. Tudo funciona perfeitamente conforme a vontade do Pai. Porque o amor nunca falha. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, item 8. Ministro Benevenuto. Nunca, como na guerra, evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. Lembra desse contágio coletivo? Às vezes a gente perde o controle de uma forma negativa
e a gente realmente mostra capacidades horrorosas do nosso ser. E ao mesmo tempo, se essa força horrorosa fosse destinada para o bem, imagina o tamanho do bem que poderia ser realizado, porque essa e as outras guerras têm proporção muito grande. Já pensou essa energia toda voltada para o amor, voltada para a caridade, ajudar uns aos outros? Em tempos de paz e normalidade, a natureza decaída do ser humano pode permanecer escondida ou controlada por regras sociais e morais. Nós temos um lobo bom e um lobo mau dentro da gente. Vence aquele que a gente alimentar. Essa parte má que está dentro do nosso coração, que muitas vezes se aflora nos momentos de guerra, ela fica escondida, fica adormecida por conta das regras sociais. E só tem um impacto na guerra, a gente se manifesta nesse nosso lado, quando permitimos, no sentido de dar este alimento. É como uma sugestão espiritual que só tem nexo na gente, só faz sentido se tiver uma gota de interesse naquilo que a sugestão indica, tanto para o bem quanto para o mal. Nossas tendências ficam adormecidas e em momentos extremos, como a gente não reflete nessas horas, vai mais por impulso, um reflexo, o inconsciente, com esses registros, aflora nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. Então, a guerra é o cenário que desnuda essa essência. É como se abrisse a porta para sair esses sentimentos. A guerra abre a caixa de Pandora, deixa sair tudo que estava dentro dela, no caso da gente. Nela, na guerra, o espírito humano é exposto em sua forma mais crua, revelando a parte que se afastou da luz, da empatia e da compaixão, que representa a alma decaída. E não é só a guerra, gente. Todo momento extremo que nos coloca em limites vai testar, vai colocar à prova a nossa condição do autocontrole e do equilíbrio. Em momentos extremos, a gente encontra dificuldade e aí está um grande aprendizado. Não é só esse tipo de guerra, Segunda Guerra Mundial, mas as nossas guerras internas, os nossos conflitos sociais, as dificuldades que temos em todos os meios que a gente vive. É só colocar a gente no limite que abre, aflora aquilo que estava escondido. Algumas pessoas são capazes de ações extremas, como crueldade gratuita, a falta de misericórdia, a destruição cega e o ódio irracional. Isso tudo, essas características negativas a gente vê na guerra. Só que as pessoas também são capazes de ações extremas de perdão, de amor, de bondade, de reconstrução de si mesma, de reconstrução da vida, de reconstrução do mundo. Quando a gente se envolve num propósito mais elevado, é aquela parte boa da gente que aflora. Ministro Benevenuto, aos fluidos venenosos da metralha, casam-se as emanações pestilentas do ódio e tornam quase impossível qualquer auxílio. Se é quase, é porque não é totalmente. Quer dizer que gera uma dificuldade e também gera esperança, porque o bem é sempre ativo e o bem sempre vence. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus capítulo 19, versículo 26. Olha aí mais uma esperança. A gente olha os homens e fala: é impossível que aí aconteça alguma coisa boa. Mas para Deus tudo é possível e Ele que autoriza que as coisas aconteçam devido ao nosso livre-arbítrio, e é Ele também que renova as nossas oportunidades de sermos melhores através de diversos aprendizados ao longo da existência. A providência é a solicitude de Deus para com suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisso que consiste a ação providencial.
A Gênese, capítulo 2, item 20. A providência divina, ela vai onde o nosso livre-arbítrio não alcança. Temos liberdade de fazer as nossas escolhas e a providência divina também é de acordo com a vontade de Deus para nos auxiliar. E ela ocorre também em momentos de guerra, ela ocorre em momentos de paz. A providência divina é a ação de Deus em todos os momentos. Ministro Benevenuto, o que mais constritou os militares agressores que desencarnavam, dominados na maioria por forças tenebrosas, fugiam dos espíritos missionários, chamando-lhe a todos de fantasmas da cruz. Isso é uma perturbação. Esses que desencarnavam, esses militares, agressores e também outras pessoas, às vezes tão perturbados pelo teor nocivo da guerra, fugiam dos missionários. Porque, lembra, os missionários estão sempre por perto, é a gente que às vezes não os reconhece. Eles chamavam de fantasmas da cruz, estavam tão atordoados pelo mal que aquele ambiente gerou, que eles também alimentaram dentro de si, que nem mesmo resgate eles enxergavam. Após a morte, na guerra, questão 546 do Livro dos Espíritos. No tumulto do combate, o que acontece aos espíritos que sucumbem? Ainda se interessam pela luta após a morte? Alguns continuam a se interessar, outros se afastam. Esses que interessam incentivam, que se afastam, às vezes não ajudam, mas também não atrapalham. E Kardec, ele lembra que esse tipo de morte na guerra é uma morte violenta. Às vezes as pessoas não se reconhecem, ficam surpresos e aturdidos com o que está acontecendo, nem acreditam que eles estão mortos. Pouco a pouco vão recuperando a lucidez, a perturbação vai passando e aí começam a ter noção da realidade. Um tempo relativo que para cada um é de uma forma, conforme seus méritos, conforme suas responsabilidades, conforme seu conhecimento e conforme a lei de Deus sempre. Após a morte na guerra, questão 547 do Livro dos Espíritos. Os espíritos que se combatiam quando vivos, uma vez mortos, se reconhecem como inimigos e continuam ainda excitados uns contra os outros? Nesses momentos, o espírito jamais se mostra calmo. No primeiro instante, ele ainda pode odiar o seu inimigo e mesmo perseguir. Mas quando as ideias se lhe acalmarem, verá que sua animosidade não tem mais razão de ser. Não obstante, poderá ainda conservar resquícios maiores ou menores de acordo com seu caráter. Kardec, ele faz uma conclusão, a respeito do que falamos no slide anterior. Depende de um tempo, essa clareza de pensamento às vezes pode demorar bastante e o espírito fica confuso. Então, são questões relativas e que podem acontecer das duas formas. Um despertar e uma consciência clara, ou então uma perturbação mais longa e demorada e uma dificuldade de se reconhecer até mesmo como morto. Ministro Benevenuto. Não havia outro recurso para tais criaturas senão deixá-las nos precipícios das trevas, onde serão naturalmente compelidas a reajustar-se, dando ensejo a pensamentos dignos. É razoável, portanto, que as missões de auxílio recolham apenas os predispostos a receber o socorro elevado. Lembra quando André Luiz estava na região trevosa, logo que ele desencarnou? Ele só foi resgatado quando encontrou essa predisposição nele a se conectar com a luz. Enquanto isso, ele precisou passar por um período de reajuste lá na parte de sofrimento, cada um com a sua trajetória, cada um com a sua consequência. Ministro Benevenuto, o que faltava à Europa, então? Ele disse que faltava preparação religiosa. Não basta ao homem inteligência apurada, é-lhe necessário iluminar os raciocínios para a vida eterna. A Europa, sempre muito intelectual,
sempre com os primeiros desenvolvimentos, mas não tinha preparação religiosa, precisava ter essa conexão espiritual. Aí a gente lembra o que Jesus disse, né? Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a própria alma? Ministro Benevenuto. As igrejas são sempre santas em seus fundamentos e o sacerdócio será sempre divino, quando cuide essencialmente da verdade de Deus. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração, não, porém, a fé e a confiança. O problema não está nas constituições religiosas em si, está no ser humano, que foge da verdade de Deus. A gente pode dar o nome da religião que a gente quiser, só que vinculados à verdade, vinculados ao amor, que essa é a verdade de Deus, a gente vai conseguir se unir, fazer um propósito só. Caso contrário, como não vai ter sustentação, porque não é baseado numa lei divina, então, aos poucos, com o tempo, vai quebrando aquilo que foi iludido nas pessoas e não conquista a fé e a confiança. Quando a gente se envolve com as verdades de Deus, que Jesus trouxe todas elas, que a gente é capaz de assimilar nesse momento histórico, a gente se sustenta, um apoia o outro, tendo muita fé e confiança. Nas pessoas, talvez, mas com certeza confiança em Deus. Armandinho. Para uma guerra bastam as armas. Fazer a paz exige mais. Reflexão, humildade, boa vontade, senso de humanidade. A gente tem que lidar com o orgulho, com o egoísmo, com a vaidade para não fazer guerra. E aí alcançamos humildade, boa vontade e senso de humanidade, que é a essência do bem que tem no nosso coração. Ministro Benevenuto. E o Espiritismo? É a nossa grande esperança e por todos os títulos é o consolador da humanidade encarnada. Mas a nossa marcha ainda é muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. O Espiritismo está associado à verdade, porque está associado a Jesus, e traz tudo aquilo que não vai se perder jamais, porque são as leis de Deus. É o Consolador prometido por Jesus que veio num momento para ampliar o nosso conhecimento e também explicar aquilo que ficou de difícil entendimento nas palavras de Jesus. Mas ainda a gente está no começo. Vamos dar força para a nossa capacidade de fazer o bem, ajudando uns aos outros na caridade, que isso tudo também resume o Espiritismo. E logo, logo, nosso grupo tendo as mesmas ideias, não necessariamente chamar espíritas, mas com essas mesmas ideias de Deus, a gente vai se tornando um grupo cada vez maior. O censo do IBGE de 2022, que foi divulgado em junho de 2025, demonstrou uma queda nos espíritas no Brasil. Ele mostrou aqui a comparação de 2010 e 2022, que os espíritas, o percentual no Brasil, reduziu de 2,2 para 1,8. A gente não deve brigar com as religiões para mostrar qual que é melhor que a outra. A gente tem que incentivar a todas, que somos seres humanos falhos, a acreditarmos nas leis divinas que são imutáveis e essas sim verdadeiras, perfeitas. O nosso número pode aumentar de acordo com a motivação que a gente passa para as pessoas que nos encontram nesses círculos. Tratar das nossas crianças e dos nossos jovens na evangelização e na mocidade com algo que os encantem, para que quando crescerem desejem continuar essa trajetória. Nós queremos muito que o Espiritismo cresça, mas muito mais do que isso, nós devemos desejar que mais pessoas acreditem em Deus e trabalhem o amor em si mesmas. Aí, a título de curiosidade, no Diário da Região, de junho de 2005,
O percentual de espíritas na nossa cidade de São José do Rio Preto equivale a 5,93%. Ministro Benevenuto. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproxima-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Não adianta só a gente acreditar e saber algumas palavras bonitas se a gente não se dispõe a realizar tudo isso que Jesus ensinou. Todos somos chamados, mas poucos escolhemos seguir os caminhos do Mestre. A porta é estreita, porque larga é a porta da perdição. Ministro Benevenuto. Nossos serviços são astronômicos, não esqueçamos, porém, que todo homem é semente divina. Ataquemos a execução de nossos deveres com a esperança e otimismo. Mesmo num serviço astronômico de grande, existe a preocupação, né? O planejamento e como que eles conseguem fazer tudo isso. E muitos desses espíritos trabalhadores não são espíritos crísticos e perfeitos como Jesus. Ainda tem uma trajetória de evolução pela frente e, afinal de contas, essa trajetória é infinita. O que os motiva é a esperança e o otimismo, porque a fé, a confiança dentro deles já é algo garantido, que estimula também o sentimento do amor e da caridade. Armandinho, não duvide de onde podemos chegar. Toda grande jornada começa com um passo, e a maior das árvores um dia já foi semente. A gente tem que plantar as sementes do amor para ela começar a crescer e posteriormente dar seus frutos. Vamos agora para a nossa revisão celestial. Guerras existem porque, internamente, vivemos um campo de batalha. O orgulho e o egoísmo são a raiz desse campo de batalha interior que um dia, às vezes, aflora. Guerra gera medo, que gera guerra, que gera medo, que gera guerra. O pensamento é criador. Podemos criar a nossa realidade pensando, sentindo amor, o bem, o perdão e a caridade. E no divã celestial, amai uns aos outros. Fazei o que quer que se faça. Perdoar 70 vezes 7 vezes. O amor tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Talvez se a gente se encontrasse com Jesus e perguntasse para ele um conselho diante da guerra, ele colocaria a gente no divã celestial e com certeza diria essas frases para a gente, porque ele de fato já disse e permitiu que ficassem registradas para que a gente se lembrasse delas sempre que a gente precisasse. Se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. Ministro Benevenuto. Ele encerra o nosso capítulo com essa frase que eu vou ler de novo, para que a gente a registre no coração. Se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. Poesia do livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Chico Xavier, de Abel Gomes. Temos Jesus. Desaba o velho mundo em treva densa, e a guerra, como lobo carniceiro, ameaça a verdade e humilha a crença nas torturas de um novo cativeiro. Mas vós, no turbilhão da sombra imensa, tendes convosco o excelso companheiro, que ama o trabalho e esquece a recompensa no serviço do bem ao mundo inteiro. Eis que a terra tem crimes e tiranos, ambições, desvarios, desenganos, asperezas dos homens da caverna. Mas vós tendes Jesus em cada dia, trabalhemos na dor ou na alegria,
na conquista da luz da vida eterna. Muito obrigada, gente. Um beijo e até a próxima.